na sua opinião, o julgamento de Jair Bolsonaro é mais político ou mais jurídico? Ótima pergunta. Não tem como ignorar a política por trás desse julgamento, né? Isso é impossível. Até porque os crimes que estão sendo julgados, a tentativa de abolição do Estado Democrático e golpe de Estado, são crimes políticos, né? Porque eles não acontecem se não tiver política envolvida. Então, assim, é um julgamento político, mas também é um julgamento criminal. O que vai definir se foi mais político ou mais criminal será a sentença, né? Pra gente ver a extensão, porque tem coisas ali que eu realmente não consigo entender ou compreender como existe até a denúncia. Mas, assim, aparentemente, para mim, hoje, da forma como eu vi o julgamento, até a leveza do julgamento, ele tá parecendo mais político do que criminal, né? Certo. E a outra pergunta. Como o direito penal deve se posicionar em casos de alta repercussão política? Pois é, o direito penal não deveria ser influenciado pela repercussão política, né? A punição do direito penal ela deve ser estritamente legal, né? É aquilo que a gente brincava do famoso cara crachá. É o princípio da legalidade. Eu olho na lei, aquilo ali é definido como crime, a pessoa praticou o que a gente vai chamar de fato típico, antijurídico e culpável, então ele praticou os elementos daquele crime e a conduta que ele teve levou a algum resultado criminoso. Então, quando eu faço a análise do direito penal, em regra, eu só posso punir a pessoa que praticou um crime, independentemente do posicionamento político dela. Seja para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, né? Entende o raciocínio? Então, assim, penalmente falando, o julgamento nunca deveria ser político, sempre criminal. Certo. Uma pergunta aqui que estão falando muito. O Alexandre de Moraes, como é que funciona? Ele seria uma vítima desse processo também, né? Porque tinha um plano de Existe matar esse ele, não debate. tinha? Existe esse debate. O que acontece? Durante a investigação da Polícia Federal, houveram algumas, salvo engano, são mensagens ou áudios, isso eu não me recordo exatamente, Do que... punhal verde e amarelo, né? Isso. Que havia a ideia de que matariam o ministro Alexandre de Moraes na hora que ele saísse da casa ou do STF, enfim. E aí, uma das defesas até questiona isso e fala, olha, você não poderia estar julgando, ministro, esse processo porque você poderia ter sido vítima. O STF rechaçou essa afirmação, assim como também as relacionadas ao Flávio Dino e o Zanin, né, que também teriam essa suposta parcialidade no julgamento, no sentido de que não há denúncia inicialmente de homicídio ou tentativa de homicídio, mas sim de golpe de Estado. Então ele não poderia ser vítima de golpe de Estado, já que o Estado é vítima e não o ministro. Mas assim, isso é para mim a parte mais peculiar desse julgamento, que a gente chama o ponto nevrálgico do debate desse julgamento, é justamente esse. Eu também concordo que ele não poderia, ainda que não fosse uma vítima direta, ele era uma vítima indireta impossível. Então não tem como ele falar que ele não se sentiu afetado sobre uma tentativa de homicídio. Me parece que ele tem, sim. Alessio, pensando juridicamente, existe uma parcialidade pelo fato de ser uma possível vítima do crime. Então me parece que ele não poderia estar julgando. Mas o STF afasta essa alegação e outras no sentido de que sim, ele poderia julgar, já que ele não é vítima propriamente dito, que a vítima seria o Estado. E pelo fato de que não existem indicativos, né, digamos assim, de que ele iria ter uma decisão parcial. Então, essa é a discussão maior do processo, é justamente essa imparcialidade ou parcialidade. Né? Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. No caso do Jair Bolsonaro e das outras Poder para si, é o que fala a denúncia, tá? Fala a denúncia, para que ele cumprisse o desejo da população brasileira, que era de ter elegido ele como presidente, não Lula. Essa é a, digamos assim, a celeuma jurídica, política por trás de todo esse debate. Retomar o poder que ele perdeu numa eleição. Na denúncia fala alguma coisa do Bolsonaro, desse suposto núcleo. Deles, 8 de janeiro, na visão deles, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet,
na visão dele, esse 8 de janeiro foi provocado também por Bolsonaro e por essas pessoas? Ainda que indiretamente, sim, né? Porque na visão dele, houveram vários núcleos dessa organização criminosa. O núcleo principal, que era ali com o Bolsonaro e os outros réus, que faziam todo, digamos assim, o plano do golpe, de como funcionaria, e que esses grupos passariam para outros grupos menores que aplicariam, digamos assim, os atos violentos de abolição. Então, 8 de janeiro seria indiretamente ou diretamente fomentado por ação desse grupo principal, através de outras pessoas. Essa é a ideia que foi levada naquele julgamento. Certo. Pela sua experiência, você acha que, pela sua experiência com o direito criminal, o Bolsonaro ele já está inelegível pela lei da ficha limpa, correto? Certo. Se não tivesse se ele não tivesse sido condenado pelo caso dos embaixadores, ele só ficaria inelegível quando transitasse julgado ou já na primeira turma lá do Supremo? Em regra, ele poderia